E agora essa maravilhosa Eliane Gavassi, seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui de novo. Parabéns aí, ó, já aumentou 25 seguidores. Viu, gente? É na lábia. Olha, já aumentou mais 20, já foi para 38 no finalzinho. Uau. Já foram, tá vendo? É rapidinho, vocês são bons, tá vendo? É só a gente dar uma pressionadinha que vocês seguem, já foram 36 a mais e vai subindo já 44. Não, sensacional, a gente tá amando isso aqui. Olha aí, só chegar em 3 mil que a gente faz o sorteio, tá? Mas agora a gente vai falar de profissionais ou pessoas que estão em busca de um cargo ou, de repente, de uma promoção e tem que ter, sim, um estilo legal para chegar lá e fazer essa conversa. O que é o principal que a gente não pode errar de jeito nenhum numa entrevista de emprego? Bom, o ponto principal vai ser a questão como do nosso título aqui já fala, a questão do comportamento, né? Tá. Como que eu estarei lá? Eu sempre penso assim, quando a gente fala de comportamento, eu tenho que imaginar o que acontece um pouquinho antes. Tem que ter um preparo, né? Então aí, quando a gente fala de entrevista para emprego, eu pensar em 3 maneiras, 3 partes, digamos assim. Que é o antes, como que eu me preparo para esse momento? Porque se eu estiver bem preparada, na hora da entrevista eu vou ficar mais tranquilo. E o que mais pega, o que mais as pessoas colocam é a questão da ansiedade, o nervoso, o que vai vir, como que eu vou me colocar, receio de não transmitir o talento que ela é de verdade. E como que eu faço isso se de repente eu não dou o devido valor para aquele momento e eu não me organizo antes? Tá. Então eu colocaria assim, nesse organizar antes, já começa pensando assim, onde vai ser o local? Já imagina a rota, faz um filminho daquele momento, né? Como que eu vou precisar me preparar? Um filminho mental. Como que eu posso me preparar? Que distância tem do lugar onde eu estou? O tempo antes tem que sair de casa. Quantos minutos antes eu vou chegar lá? Porque você chegar um pouco antes mostra respeito com o local. Nunca chega atrasado, pelo amor de Deus. Você tem tempo também de se ambientar, Sim. né? Por exemplo, eu quando eu venho aqui no Vitrine, eu sempre gosto de vir um pouquinho antes, Lógico. né? Porque senão você chega lá com aquela energia da rua, então você vai se ambientar, vai sentir o local, vai passar essa seriedade. Legal. Se tiver algum transtorno, não sei, fechou uma rua porque deu algum problema, você tem tempo de contornar. Lá em casa também você vai imaginar, bom, a entrevista, qual que é o direcionamento que eu vou ter? Qual que é o cargo que eu estou pleiteando? Vai fazer uma retrospectiva de você mesmo. Quais são os seus talentos? O que você tem feito profissionalmente? E é bom pensar isso antes, porque chega na hora você acaba não lembrando de algumas coisas. Então vai pontuando. Até mesmo no caminho de lá vai reforçando, né? Até você chegar nesse local. O que você tem para falar, né? Exatamente, vai conectando. Aí não fica tão preocupado com o que vai vir de entrevista. Se você estiver bem preparado, bem situado de como você é isso que você vai transmitir lá, né? A questão da roupa também, né? Você fala tanto em roupa, mas hoje em dia eu vejo assim que você tem que estar observando como que o pessoal de onde você vai trabalhar se veste. Eu acho que hoje em dia não tem mais tanto aquela questão da formalidade, né? Tem que ir de camisa. Tem que ir de camisa. Se for vamos supor, se você vai para pleitear uma vaga como bancário, por exemplo, a camisa faz parte, é inerente, né? De repente, para mulher também, uma camisa de manga longa. Mas eu vejo, por exemplo, eu trabalho com o pessoal da tecnologia da informação. É uma vestimenta mais despojada, né? Mais mostrando a sua identidade. Então, assim, mas é importante você se conectar com o tipo de roupa que se veste lá, né? Estar bem apresentado, cabelo lavado, cabelo limpo. Vai cheiroso, né? São coisas cheirosas. Parece sem abusar bobo de do falar, perfume. mas tem que, né? São coisas que a gente tem que reforçar. Tem que estar bem. A primeira impressão não adianta. É essa que a gente está vendo. Só tem aquela. Sim. Só tem aquela oportunidade, né? Então, tudo isso, se você puder se antecipar e pensar assim, bom, que roupa que eu vou vestir? Quando vai chegando o momento, você já vai mais tranquilo. Você já fez essa base, né? Pesquisa sobre a empresa também, para na hora você não falar coisas... Tem que fazer uma pergunta básica, ou a pessoa te fazer uma pergunta, por exemplo, pesquisa, será que essa empresa trabalha só em horário comercial? É uma questão importante a saber. Ou tem turno? Se for um turno que não é comercial, eu estou disposto a trabalhar ou não? Daí na hora eu não fazer uma cara de não quero. Com certeza. Né? É legal, por exemplo, assim, hoje em dia todo mundo tem site, todo mundo tem, de repente, que seja um perfil do Facebook ali, o Instagram, onde você consegue pegar algumas informações, consegue entender qual que é a missão dessa empresa, a visão dessa empresa. Perfeito. Então você tem que estar alinhado com isso, né? Primeiro de tudo, entender se você realmente quer fazer parte dessa empresa. Perfeito. Né? Dessa missão. Porque hoje se pleiteia muito mais do que simplesmente um colaborador para ir lá executar o trabalho. A empresa ela vai querer saber o que esse colaborador tem para proporcionar. Então, foi um ponto importantíssimo, né? Onde eu me conecto com essa empresa? Então, eu vou ler, vou pesquisar até eu encontrar. De repente, eu me conecto porque eu vejo que ela é muito ligada à inovação. Eu me conecto pelo estilo de liderança que ela age. Eu acho que eu vejo que ela estimula os colaboradores a crescimento. Eu me conecto porque a minha bagagem está muito ligada ao produto que ela vende. Então, isso vai ser importante na hora da entrevista, porque a questão hoje do candidato, a questão comportamental, ela vale muito, porque quando o candidato chega com esses valores, essa missão alinhados, o restante
importante, a questão técnica, ele vai aprendendo, ele vai desenrolando. Agora, se ele chega de um perfil muito diferente, é muito provável que ele não seja aprovado. É verdade. Né? Helena, eu vi uma vez uma reportagem que falava assim, eu não consigo lembrar qual era a empresa, mas que eles foram fazer uma entrevista de emprego com várias pessoas para um cargo super importante e o entrevistador falava, você estaria disposto, por exemplo, a vir trabalhar aqui a qualquer hora, largar seu fim de semana para vir aqui? E as pessoas que falavam sim, eram descartadas, porque eles imaginavam que as pessoas tinham que ter uma qualidade de vida para pudesse realmente se engajar no trabalho com qualidade, não simplesmente estar lá, mas fazer aquilo com carinho, com amor e com respeito. Você acha que existe muita pegadinha, assim, nas entrevistas de emprego? Eu acho que eu não chamaria tanto de pegadinha, mas talvez seja realmente para identificar algo de diferente. Legal. Né? E ali pode ser que seja uma convicção deles, mas a gente sabe de muitos trabalhos que precisa ter essa disponibilidade. Então aí, o que eu penso? Primeira coisa é verdade. Qual que é a minha verdade enquanto entrevistado? Né? Então, eu escuto a pergunta, não preciso responder assim de prontidão. Dá um tempinho, conta uns 3 segundos, pensa na resposta. Não tinha pensado sobre isso, alguma coisa assim? Pode, não tinha pensado sobre isso. É uma deixa até para você elaborar a resposta. O seu cérebro funcionar. Você ganha tempo. Né? Então, 3 pontinhos. Você ganha tempo, porque você melhora uma resposta bem pensada. E fala a tua verdade. O que você pensa sobre trabalhar o final de semana? Né? De repente, vamos supor, fosse eu e Eliane, eu colocaria. Bom, o final de semana ele não está dentro da rotina, mas se for necessário para a empresa for importante, eu me disponho. Por quê? Porque a partir do momento que você está numa corporação, você está ali para vivenciar ela. Agora, se é uma empresa que ela exige demais esse final de semana, ela quer o funcionário full time, aí tem que avaliar se isso está alinhado com o meu perfil ou não. Até porque pode rolar filhos, né? Uma família, criança pequena que dificulta um pouco mais esse processo. Exato. Aí a pessoa começa a ceder, mas lá em casa, no emocional, nos valores pessoais dela, ela não vai suportar. Isso vai pesar. Só que às vezes a gente não tem essa clareza, essa dimensão. Então a verdade sempre, né? Falou a verdade porque assim, adianta na hora da entrevista eu querer passar algo que eu não sou, e depois no dia a dia vai ter lá os 30, 60 e 90 dias de experiência e as pessoas vão ver que eu não falei a verdade. Vai ser pior. Agora, se eu falo a verdade, o que eu estou mostrando? Que eu sou uma pessoa verdadeira. Isso é algo importante para uma empresa? Com certeza. Então, é melhor falar uma verdade que, de repente, não está tão alinhada, mas que possa ser ajustado, pode ser elaborado, do que passar uma imagem do que não é. De repente, passar que você é flexível também para mudanças, caso seja necessário, né? Exato. Nesse seu próprio perfil. Hoje em dia, as empresas precisam muito de pessoas que têm flexibilidade, que elas são também, elas estudam por conta própria, não esperar tanto da empresa, né? A empresa não fornece nenhum curso de desenvolvimento pessoal, mas pensando primeiramente que o desenvolvimento pessoal é teu. Você independente da empresa que você estiver, vai ficar com você. Então, se você investe, a empresa vai olhar com outros olhos, ela vai te dar esse valor maior. Muito bacana. E pra gente, também um ponto que eu acho bem importante colocar é o da linguagem corporal. E aí? Por isso vou até me policiar aqui agora. E aí? Mas é o natural, Tá. Mas tem gente que fica assim, ó, cruza a perna, cruza o braço, tipo, não tô aberto a nada. Não dá mais ou menos essa impressão? Com certeza, né? Se a gente vai conversando aqui, ele passa uma imagem de fechado. Mas aí, quando a gente falou de comportamento, e eu comentei assim, tem que ter esse preparo anterior, é justamente porque a linguagem corporal, ela é muito expressão natural do que a gente está pensando. Verdade. Se eu estiver nervosa, eu posso fazer isso aqui, ó. E tamborilar balançando. Mas muito normal balançar, gaguejar, né? Então, isso ele vai vir naturalmente. Mas é claro que tem alguns pontos, né, como você colocou. É ter uma postura, buscar ficar reto, né, não ficar curvado. Começa a perceber, será que você tem alguns tiques, de repente, a hora que você está preocupado, né? E aí, aí você dá uma elaborada mentalmente para chegar lá e se condicionar. Falar, não, lá, se me der vontade de batucar, eu não vou batucar, porque não é legal. Perfeito. Até porque eu tiro a atenção. Às vezes, olhar no relógio pode ser um escape para o nervosismo. Mas eu posso passar a impressão de que eu quero que acabe logo. É verdade. Celular, muito importante. Deixar o celular desligado. Não pegar o celular na hora... Já pensou se por um equívoco toca o celular na hora da entrevista? Deus, não pode, gente. Eliane, obrigada pelas suas dicas sensacionais, tá? É um prazer estar aqui. Você de casa que vai fazer uma entrevista de emprego, vai lá no nosso portal tarobá.news.com e reveja todas essas dicas. Eliane, vem aqui comer com a gente, por favor.